Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, este vídeo aqui é a parte 2 da análise que eu iniciei ontem sobre o processo que vai levar às eleições de 2020. Todo um processo político que está sendo construído para as eleições municipais do ano que vem, em especial o município do Rio de Janeiro, tá? Ontem eu fiz um vídeo falando dos candidatos de esquerda, do campo progressista, tá? E eu, inclusive, vou colocar, no final desse vídeo, eu vou colocar uma janelinha para você ter acesso à parte 1 dessa análise política, tá? Hoje, por sua vez, eu vou fazer a análise dos candidatos de direita nesse processo eleitoral que vai se desenhar até as eleições do ano que vem, né, até 2020. Bem, eu cometi um pequeno erro ontem, mas também porque eu estava com pouco espaço no celular que eu gravo. Eu esqueci de falar um candidato do campo da esquerda. Mas foi bom eu ter cometido esse deslize ontem, porque, na verdade, não somente ele, mas outro que eu vou citar logo depois, eu considero nessa onda de fascistização da política brasileira, infelizmente, eu acabo colocando nessa onda de fascistização esses dois candidatos mais ao centro. Mesmo que, pelo campo da esquerda, ambos que serão citados são considerados de direita, pelo menos centro-direita liberal, e aqueles que estão à direita consideram esses dois que eu vou citar mais à esquerda, uma centro-esquerda com perfume francês. Eu estou falando dos candidatos Marcelo Calero, do Cidadania, antigo PPS, do Freire, né? E o Eduardo Paes, já ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que agora está no DEM. Bem, eu tinha colocado o Marcelo Calero como o último a analisar no vídeo dos candidatos de esquerda que eu postei ontem. Mas não deu espaço, eu tive que encerrar a análise. Então eu vou colocar o Marcelo Calero e o Eduardo Paes como candidatos ao centro, iniciando a análise do vídeo de direita aqui hoje. Tá? O Marcelo Calero eu não vou estender muito. Foi ministro da Cultura do governo Temer, né? É visto como um quadro da centro-política liberal, um cara extremamente inteligente, com boas ideias e, claro, é visto com uma certa desconfiança pelos dois campos antagônicos da política, tanto por quem é da esquerda como por quem é da direita. É aquele cara que é caracterizado como do centrão, né? Mas isso lhe dá um certo capital de isenção ideológica. Não que ele seja desprovido de ideologia, mas quando ele é colocado, né, numa classificação ao centro, isso potencializa o seu capital político eleitoral mais à frente. Para a largada é ruim, porque para a largada o cara se definir como esquerda ou direita lhe dá força. Mas num processo tão conturbado como estamos experimentando, né, se em determinado momento o Marcelo Calero, no seu estereótipo, na sua desenvoltura, na sua maneira de construir a agenda programática, se apresentar como um candidato viável, ele terá muito mais condições de vitória no segundo turno do que um cara mais ideologizado como o Marcelo Freixo pelo campo da esquerda ou o Rodrigo Amorim, ligado à família Bolsonaro pelo campo da direita. Então fica mais fácil. Candidatos como ele, o próprio Eduardo Paes, até mesmo Alessandro Molon, que é mais identificado à esquerda, mas não tem, né, o verniz de radicalismo que querem colocar em cima do Marcelo Freixo. Enfim, então Marcelo Calero vem como esse candidato mais propositivo, que tem uma bagagem intelectual interessante e que está acima dessa dicotomia esquerda e direita, o que o favorece num possível segundo turno. Um cara que é mais propositivo do que ideológico. Iniciando autenticamente a análise do campo da direita, eu vou colocar o Eduardo Paes no campo da direita mais pelo partido do qual ele se filiou. Na verdade, um retorno ao antigo PFL, agora Democratas. E o Eduardo Paes, para mim, é o grande favorito do processo eleitoral vindouro. Por quê? Já foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tem experiência administrativa, foi bem avaliado quando
prefeito, sem prejuízo de alguns deslizes e medidas negativas que tenha tomado, tá? É um cara que passa credibilidade, sofreu no último processo eleitoral para o governo do estado pelo fato de ter enfrentado, né, o campo que apoiou o Bolsonaro, naquela retórica muito bem explorada pelo Wilson Witzel enquanto candidato, de enfrentar o problema da segurança pública, enfrentar o banditismo, a criminalidade. Então isso acabou, né, fazendo com que o Wilson Witzel se apresentasse mais forte, principalmente no segundo turno, e o vínculo dele com a candidatura Bolsonaro, que estava em alta, também o favoreceu. Mas o Eduardo Paes ainda conseguiu manter, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, um capital político eleitoral fortíssimo. E isso vai colocar ele, sem sombra de dúvidas, no segundo turno. Eu aposto, eu não estou falando que eu vou votar no Eduardo Paes, até porque eu estou em Volta Redonda. Eu nem sou eleitor do Rio de Janeiro, apesar de ter nascido na capital do nosso estado, mas eu não sou eleitor de lá. Mas se estivesse lá, não votaria no Eduardo Paes, pelo menos no primeiro turno. No segundo turno, Eduardo Paes e Rodrigo Amorim, eu como progressista, a contragosto, vou votar no Eduardo Paes. Como eu me via obrigado a votar no PT no segundo turno, tanto em 2010 quanto em 2014. Eu não queria votar na Dilma. Originalmente, em 2010, a minha candidata era a Marina, quer dizer, minto, em 2014, 2010 era, deixa eu me lembrar, minha memória, não, 2010, deixa eu ver, era a Marina, 2010 e 2014. Em ambos os processos eleitorais eu votei na Marina, e aí no segundo turno me vi obrigado a votar na Dilma. E agora, em 2018, me vi obrigado a votar no Haddad, embora no primeiro turno tenha votado no Ciro Gomes, e com todo respeito aos petistas que estão inscritos ao meu canal, com respeito democrático que é necessário, eu ainda apoio politicamente o Ciro até a segunda ordem. Acho o Ciro Gomes mais preparado no que concerne a uma agenda propositiva nacional desenvolvimentista para o país. Mas esse não é o mérito do vídeo. Então, para encerrar a análise do Eduardo Paes, para mim ele é o candidato favorito, ele está acima da dicotomia esquerda e direita, ele vai se beneficiar porque ele vai enfrentar alguém ou da esquerda ou da direita no segundo turno. Isso vai ser inevitável, tá? Isso vai ser inevitável. Ele vai enfrentar alguém da esquerda ou da direita no segundo turno e vai se beneficiar disso. Se ele enfrentar o Marcelo Freixo ou o Alessandro Molon, tá? Embora a minha análise coloque que se o Eduardo Paes chegar ao segundo turno, provavelmente o Molon não chega. Tá? O Eduardo Paes só vai chegar ao segundo turno se o segundo colocado ou quem estiver em primeiro e ele em segundo estiver disputando com ele for alguém da esquerda mais autêntica, da chamada esquerda mais ideológica, que é o caso do Freixo, ou da direita mais ideológica, que seria o caso do Rodrigo Amorim, com o apoio dos bosonazes. Tá? Nesse caso, o Eduardo vai. Se o Alessandro Molon conseguir se construir, isso é pior para o Eduardo Paes, porque o Alessandro Molon tem boa entrada no campo do centro. E isso vai acabar roubando votos do Eduardo. Mas eu acho que o Eduardo chega ou contra o Freixo, ou contra Rodrigo Amorim, ou Marcelo Crivella, pelo campo da direita. E por que ele se beneficia? Porque se ele for contra o Marcelo Freixo, toda a direita e todo o centro, ou isentões, como preferirem chamar, vão migrar para o Eduardo Paes. Certo? Por sua vez, se ele enfrentar o Marcelo Crivella, pelo péssimo governo que fez, pela inapetência administrativa e pela confusão que fez da gestão administrativa com interesses religiosos, o Marcelo Crivella, para mim, é carta fora do baralho. Então, se for o Marcelo Crivella, que eu não acredito, claro, toda a esquerda e grande parte do centro, e até da centro-direita liberal, vai migrar para o Eduardo Paes. E se for o Rodrigo Amorim, óbvio, até a extrema esquerda, até os militantes do PSTU, do PCO, vão votar no Eduardo Paes como um caso de utilidade pública, para evitar o protofascismo do Rodrigo Amorim. Mas essa a análise que eu faço. Para mim, o Eduardo Paes é o grande favorito às eleições de 2020. Para mim, é o virtual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Embora eu esteja torcendo ou para o Freixo, ou para o Alessandro Molon, para alguém do campo progressista. Mas se configurar um segundo turno entre Eduardo Paes e alguém da extrema-direita, é óbvio que eu vou torcer para o Eduardo Paes, assim como a contragosto me vi obrigado a votar no Eduardo Paes nas eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Bem, representando o campo bolsonarista, está o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL. E ele que representa o autêntico protofascismo,
principalmente por aquela situação que envolveu a quebra da placa da Marielle Franco, onde num gesto, né, de extremo totalitarismo e desapreço pela humanidade, pelos valores mais caros do humanismo, o indivíduo foi lá e quebrou a placa de não só de uma parlamentar que ideologicamente representava um campo diametralmente oposto ao dele, mas de um ser humano que tinha sido executado sumariamente junto com seu motorista, de uma mulher guerreira, né, que defendia inclusive policiais que sofriam violência e ameaça, que atendia a todos sem classificação ideológica, atendia de familiares de presos a familiares de policiais mortos em serviço, uma parlamentar que estava acima de qualquer suspeita, que representava ideologicamente um extrato diferente do que o Rodrigo Amorim representa, mas nada se justifica a atitude covarde e imbecil de quebrar a placa, né, de uma mulher que foi executada sumariamente, agredindo o Estado Democrático de Direito, né, e aquela atitude foi tomada há poucos meses depois do passamento, né, da Marielle Franco. Então, muito triste a atitude do Rodrigo Amorim. E é um cara que tem uma certa assertividade na sua apresentação quando debate assuntos na Alerj, né, de um extremo totalitarismo. E ele sintetiza autenticamente o bolsonarismo, o bozofascismo, né, o protofascismo, como preferirem chamar. Então ele é o autêntico candidato da extrema-direita no Rio de Janeiro, né, pior do que o Marcelo Crivella, na minha análise. Ah, claro, se você gosta do Bolsonaro e está assistindo o vídeo, você e é do Rio de Janeiro, obviamente que você vai fazer campanha para o Rodrigo Amorim. Para mim ele representa o que de pior há, considerando que o nosso regime é democrático, ele representa o que de pior há num político, né? Alguém que tem desprezo pelos próprios valores da democracia e que de maneira assertiva não diverge, mas ataca quem pensa diferente dele. Mas é claro, o Rodrigo Amorim tem a chancela da família Bolsonaro, principalmente depois que o Hélio Negão, né, como é chamado, o Hélio Bolsonaro, se demoveu da ideia de ser candidato, foi convencido, né? E aí o Rodrigo Amorim, que tem mais assertividade, tem uma desenvoltura maior na sua retórica, claro, tem muito mais condições de seduzir o campo da extrema-direita, né, no que concerne o eleitorado carioca, do que o Hélio Bolsonaro, que apesar de ter uma ligação mais afetiva ao Bolsonaro do que o próprio Rodrigo Amorim, no campo ideológico e de desenvoltura na sua retórica, ficaria a dever. Então seria um risco ter o Hélio Bolsonaro como candidato. Como o Rodrigo Amorim é mais assertivo e mais desenvolto, ele seria um candidato mais seguro, pelo menos para levar o processo ao segundo turno, tendo todo o espectro do eleitorado de extrema-direita o apoiando no Rio de Janeiro. O Marcelo Crivella, eu não vou discorrer muito sobre ele, né? Para mim, ele se enfraqueceu sendo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O Marcelo Crivella, que eu acho muito difícil que chegue no segundo turno, em especial se o Rodrigo Amorim for candidato. A única chance do Marcelo Crivella ter condições de chegar ao segundo turno é se ele conseguir ter o apoio da família Bolsonaro, o que eu acho muito difícil. Os bolsonaros querem ter uma independência, querem ter o apoio, querem ter um candidato, corrigindo, que seja autenticamente deles. Também acho difícil o Crivella ter apoio do Wilson Witzel. O Wilson Witzel faz questão de se distanciar do Crivella. O Wilson Witzel entrou naquela onda do protofascismo, da política fratricida de segurança pública, de responder à altura, né, o discurso da corrupção, para poder seduzir, né, o eleitorado mais à direita nas últimas eleições, porque era o único artifício que ele tinha para ganhar do Eduardo Paes, que tinha até então capital político eleitoral maior que o dele. Então o único caminho que ele tinha é absorver todo o extrato protofascista do eleitorado para o seu lado, para conseguir vencer, se aproveitando de uma autêntica realidade de violência que o Rio de Janeiro experimenta. Né? Só que o Wilson Witzel, ele é esperto. Ele já percebeu que continuar com esse discurso reacionário por muito tempo vai o descredenciar como candidato à presidência da República. Então ele está suavizando um pouco o discurso, está fazendo uma política um pouco mais amistosa com os funcionários públicos, está tentando, ainda que de maneira firme, porque ele tem um apoio popular, né? Que na sua alienação apoia o modus operandi fratricida de política de segurança pública. Mas mesmo sendo firme na política de segurança pública, ele também tem tentado ser um pouco mais
cuidadoso em algumas situações que outrora ele não tinha o tal cuidado. Porque ele quer se construir com uma viabilidade democrática para o próximo processo eleitoral, identificado com o campo da direita, mas sem um discurso fratricida de outrora, um discurso um pouco mais palatável, um pouco mais de centro-direita liberal. E para isso ele precisa se desvincular tanto do Bolsonaro quanto do Marcelo Crivella. Então ele deve ter um candidato próprio ou apoiar o Eduardo Paes. Depois de trocas de ofensas no último processo eleitoral, ele vai engolir seco, mesmo que ele não apareça de maneira direta na campanha do Eduardo Paes, que iria pegar mal, ele vai, à distância, permitir que o seu partido, PSC, apoie o Eduardo Paes. Embora o PSC tenha pré-candidaturas, eu vou falar mais à frente aqui. Então Marcelo Crivella, com a sua inapetência administrativa, se desconstruiu no campo da direita como candidato à reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, embora ele vai ser o candidato da IURD, do Eu Sou a Universal, né, do que chamam de direita conservadora. No Partido Novo, que para mim é o partido mais autenticamente liberal do Brasil hoje, existe uma disputa interna. De um lado, alguém menos midiático, mas com uma bagagem política e administrativa maior, e por que não até mesmo intelectual, e do outro lado, um indivíduo que, por mais que seja muito inteligente, e a sua trajetória na sua carreira mostra isso, corrobora o fato de que ele é um grande estrategista inteligente, com uma imagem mais palatável, mais afável, né? Um cara que é conhecido no Brasil, virou referência no mundo do esporte. Então nós vamos ter essa disputa dentro das prévias do Novo. E as prévias no Novo, elas são um pouco diferentes no seu modus operandi em relação a outros processos de escolha de candidatos em partidos mais tradicionais. Porque no Novo há todo um processo seletivo que avalia a capacidade intelectual do candidato, se existe uma identificação dele com as bandeiras do liberalismo, se ele está preparado no que concerne ao conhecimento conceitual de assuntos como economia, direito, administração pública. Há todo um processo seletivo de base intelectual para o candidato se construir como para o indivíduo se construir como pré-candidato dentro do Novo. E o Fred Luz, ex-CEO do Flamengo, que também participou daquele processo de política de austeridade financeira que levou o Flamengo a se reestruturar e a se tornar um clube viável nos últimos anos, o Fred Luz vai usar desse discurso da mesma maneira que o Bandeira de Mello vai usar na rede. Eu falei do Bandeira de Mello no vídeo de ontem, e vale reforçar que aqui no final do vídeo eu vou colocar a janelinha da parte 1 dessa análise, que eu dividi em duas. Hoje é a parte 2. Então o Fred Luz, que participou do governo do Bandeira de Mello, ele também vai, no caso, se candidatar com esse discurso de que ele contribuiu com a recuperação estrutural do Flamengo e que pode fazer isso na Prefeitura do Rio de Janeiro. Do outro lado vai ter o ex-técnico de vôlei, Bernardinho, né? O Bernardinho, ele é a figura que é mais midiática, que é conhecida do povo, do eleitorado. Então vai ter essa disputa entre Fred Luz e Bernardinho. Os novistas mais raiz defendem a candidatura do Fred Luz, que estaria intelectualmente mais preparado. Por outro lado, os mais pragmáticos do Partido Novo, que querem ganhar a eleição, acham que o Bernardinho tem mais possibilidade de vitória por ser mais conhecido da população. Então, está entre Fred Luz e Bernardinho a escolha da pré-candidatura do Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro. E dentro do PSC, o partido do governador Witzel, para fechar o vídeo, nós temos também uma disputa. De um lado, um intelectual, um grande pensador, né, um conhecedor da máquina pública, o Paulo Rabelo de Castro, que foi candidato à vice-presidência na chapa de Álvaro Dias no ano passado, e do outro lado, o candidato raiz, né, extremamente conservador, até a unha do pé, até a raiz dos cabelos, Ottoni de Paula, que representa o grande extrato evangélico, né, que no Rio de Janeiro está na ordem de 40% do eleitorado. E ele quer usar desse discurso, olha, o meio evangélico, ele representa 40% do eleitorado do Rio de Janeiro e é o eleitorado mais participativo, mais fidelizado a uma candidatura. Nesse fato, o Ottoni de Paula larga na frente. Ele vai ter um apoio muito mais fidedigno do eleitorado evangélico que o Paulo Rabelo de Castro, que é um cara que é pouco conhecido, né, pelo grande eleitorado, pelo eleitorado médio. Ele é mais conhecido no mainstream político,
Mas é aquele negócio, é desconhecido do povo. Claro, aconteceu um fenômeno em 1992 com César Maia. César Maia ele era pouco conhecido do eleitorado, mas era muito conhecido no mainstream político. E naquela oportunidade, né, primeiro saindo da raiz do brizolismo, né, denunciando o escândalo do Proconsult nas eleições de 82, depois se fazendo presidente do Banerj, deputado federal constituinte, né, ainda pelo PDT, e mais à frente convidado por Ulisses Guimarães, deputado federal novamente pelo PMDB, ele veio César Maia em 1992 como candidato da renovação contra o brizolismo que naquela época estava em declínio. O Paulo Rabelo de Castro pode ser essa solução de um cara que é de um partido de direita, mas que tem um discurso mais ao centro também. Uma solução contra, né, o Eduardo Paes, que ele sintetiza uma visão mais da política da corrupção, do tomar lá da cá, e o Marcelo Freixo, que seria o radicalismo mais à esquerda. Então, Paulo Rabelo de Castro viria com uma agenda propositiva de um governo que não seria ideológico, mas sintonizado aos reais interesses da população do Rio de Janeiro. Bem, está apresentado aqui a parte 2 da análise do processo eleitoral municipal para 2020. Meu muito obrigado à sua atenção, tá? Eu gostaria de pedir a você, agora vou terminar o vídeo, vai aparecer a janelinha da parte 1, onde eu fiz a análise dos candidatos de esquerda para as eleições no Rio de Janeiro no ano que vem, que é a primeira parte deste vídeo agora. Então, se você não assistiu a parte 1, assiste. Vou colocar na janelinha aqui agora. E peço a você, se você gostou da minha análise, um like, para que o vídeo possa ser melhor recomendado para a audiência do YouTube. Se não for inscrito no canal, se inscreva como mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos, uma vez que o YouTube não vem cumprindo de maneira exitosa com essa tarefa. E se gostou do canal, compartilhe os nossos vídeos para contribuir com o processo de desalienação popular. Um grande abraço!